Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz, o nosso canal de Umbanda. Então vamos lá. Aí perguntaram assim, qual a diferença entre eu superior e Deus interior? Gente, nenhuma. Na verdade é a mesma coisa. A gente fala de ego inferior e ego superior. Ou eu inferior ou eu superior. Né? O eu inferior, ou o ego inferior, ele está conectado com a nossa personalidade. Ou seja, é o que a gente está sendo em cada reencarnação. Ego inferior, eu inferior, tá? O eu superior tem a ver com o que a gente está despertando, com o que a gente está construindo, com o que a gente está evoluindo em nível de consciência e de inteligência. Então ele é numa direção. É o eu superior, ou o ego superior, ou o eu divino. É tudo a mesma coisa, tá? Aí assim, alguns contextos religiosos ou espiritualistas pode usar um pouco diferente, mas nunca vai escapar dessa regra geral não. Sempre tem muito disso. Aí dando sequência. A energia de Oxalá, ou Olodumaré, é a somatória da energia de todos os orixás? Gente, a gente jamais pode comparar o Olodumaré com nada que existe. Porque o Olodumaré é o Deus absoluto na Umbanda. Então é aquilo que a gente fala. Pense. A gente não existe vocabulário, não existe emoção, não existe sentimento, não existe nada que pode nos aproximar da compreensão do que é Deus, do que é o divino. Por isso que a gente tem que começar a compreender primeiro a nossa humanidade e os espíritos de luz que estão aqui nos amparando. E aí é onde a gente busca na Umbanda os orixás. E aí por isso também que a gente fala, Umbanda não é politeísta, a gente é monoteísta. Por quê? Nós só acreditamos em um Deus, Olodumaré. Só que nós acreditamos que os mensageiros que ele envia para a gente é exatamente para nos levar até ele, nos ensinar o caminho. Caminho este que eles já percorreram. Todos os espíritos inteligentes que atuam nas frequências dos orixás, eles evoluíram, gente. Eles não nasceram anjos, arcanjos, orixás. Eles nasceram como a gente. Como princípio inteligente, se tornaram seres inteligentes, elevaram em consciência, iluminaram-se e foram ainda assim evoluindo. Então isso tem que ficar muito claro. Então, Olodumaré, lá na ponta da pirâmide. Criação de Olodumaré, espíritos e matéria. Fluido cósmico universal. Espírito, orixá, tudo que existe, tudo que foi criado está abaixo de Olodumaré, que nunca vai ser Olodumaré, mas uma criação dele, está dele para baixo. Então, Oxalá, sim, a gente pode dizer, na nossa compreensão, lembre-se que a gente não é dono da verdade, nós estamos todo mundo aqui tateando, ainda nas ilusões da matéria e buscando respostas. Mas assim, dentro da nossa concepção, na nossa casa espírita de Umbanda Ser Luz, a nossa compreensão é o seguinte, que Oxalá, ele é um espírito de extrema pureza, o mais puro que a gente pode ter contato, que a gente concebe, que a gente compreende, que exatamente pelo nível de evolução dele, ele tem todos os atributos de cada um dos orixás. Então, por isso, ele é o raio branco. Dentro daquele entendimento que a matiz branca, se a gente passar por um prisma, a gente vai ter os matizes, né? Que são as cores. Então, eu diria que Oxalá é essa luz branca, que inclusive no nosso livro a gente vai falar muito sobre isso, na Iniciação aos Mistérios dos Orixás, a gente vai falar muito disso, para que fique bem claro que Oxalá é o todo. Que inclusive Oxalá é o criador do mundo. Né? E Oxalá é o filho autogerado de Olodumaré, enquanto todos os outros foram criados. Entende? Então assim, Oxalá ele entrou num nível de compreensão do divino que ele se torna o próprio autogerado de Deus. Por isso ele fala em nome de Deus, o meu Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ele está em união. A união mais perfeita que a gente pode conceber de um ser inteligente com Olodumaré. Gente, a escala de evolução continua além de Jesus? Continua, tá? Eu estou falando que a gente tem que não se limitar, mas a gente tem que respeitar o que a gente tem condição de compreender, para a gente não ir além demais, né? Se a coisa ficar subjetiva demais. Então, assim, por isso que na Umbanda Oxalá está em cima do Gongá. E abaixo dele é como se estivesse refletindo todos os orixás, porque acima, né, da criação, o co-criador por excelência é Oxalá. E foram os outros orixás que auxiliaram Oxalá, ou Cristo Jesus, a co-criar o mundo, entende? Então, assim, eles estavam sob a ordem de Oxalá.
E cada Oxalá dentro do seu mistério, cada orixá dentro do seu mistério, dentro do seu domínio, dentro da sua potência, dentro da sua especialidade na criação. Aí vem Oxum na fecundação, Iemanjá na geração, entendem? Cada orixá dentro do seu princípio, Xangô, a lei, Exu, Ogum, aplicação da lei, abertura de caminho, trazer a evolução, né? Ogum, Oxós, trazer a evolução para o planeta terreno. Então, assim, cada um dentro da sua especialidade. E Oxalá em cima, governando tudo. E, inclusive, Oxalá contemplando, executando, operando e exaltando toda a obra da criação. E Oxalá sempre nos lembra, quem criou foi o meu pai. Eu só estou aqui operando a criação. Entende? Porque sem Olodumaré nada poderia ser criado. Então, na verdade, a criação é de Olodumaré. A cocriação é de Oxalá. Então, Oxalá cocriou o mundo. Com base no quê? Em tudo que Olodumaré deu para ele fazer. Como se Olodumaré desse toda a matéria-prima e Oxalá pegasse essa matéria-prima, que na verdade é a verdade, né, por assim dizer, sendo redundante, e pegou essa verdade e criou os mundos ilusórios de transição para que a gente pudesse despertar para a verdade, já que a gente não tinha condição, no nosso grau de pureza, de compreender essa verdade. Próxima pergunta, então. O Senhor coloca ser humano como ter humanidade, ou seja, ser amável, caridoso, e com isso, ser humano seria o mesmo que ser divino. Na minha concepção, as características de luz em nós não são humanas, e sim divinas. O senhor poderia me explicar melhor o seu posicionamento? Como eu costumo falar, eu não falo em nome do Espiritismo nem da Umbanda, mas nós estamos aqui dialogando, né? Mas vamos tentar trazer uma percepção um pouco mais apurada. Olha, tudo que é criado, em algum nível é divino. É como eu falei aquilo quando vocês perguntaram assim, padrinho, quando Oxalá falou, vós sois deuses, a gente é Deus mesmo? Aí eu até expliquei, gente, na nossa origem, Oxalá queria nos lembrar da nossa origem, que é divina. E também do nosso destino final, que é retornar a essa divindade. Mas como nós estamos aqui ainda iludidos pela matéria, então a gente não está sendo divino, a gente ainda não tem compreensão do que é ser divino, a gente ainda não despertou os atributos divinos, a gente nem sabe quais são os atributos divinos. Então a gente não pode falar, o que Oxalá queria realmente é nos lembrar, né, da nossa origem e do nosso retorno para essa origem, só que de forma consciente. Então o que é que acontece? É mais ou menos isso. Então eu poderia dizer de uma forma subjetiva e abstrata que ser humano é uma forma de ser divino. Porque o ser humano é o divino manifestado na forma humana. Mas quando a gente traz para o contexto dessa humanidade que às vezes a gente utiliza nas nossas conversas, nos nossos estudos e até nos nossos livros, a gente fala o seguinte, que a humanidade é um ensaio para que um dia a gente se torne um ser divino. Porque uma coisa a gente precisa compreender, a humanidade, ela diz respeito a um ciclo da evolução do espírito, entende? Então a gente não vai dizer que um anjo é um ser humano, vocês concordam? Um arcanjo não é um ser humano, ele passou pelo ciclo de humanidade. Então a humanidade é um ensaio, ela não é ser divino. Mas só se a gente for generalizar e abstrair. Então a gente vai falar, não, tudo que é criado é divino. Nesse contexto sim, mas vamos falar do ipsis literis, vamos falar do estrito sensu, ou seja, da verdadeira significância do termo. Então, ser humano trata-se de uma parte de um ciclo evolutivo que eu ainda estou tomando consciência da minha humanidade. Tão longe eu estou da minha divindade. Beleza? Então, assim, é um caminho. E aí a gente pode falar também que a luz, ela realmente é... A gente tem que ter cuidado para não botar Deus fora e nem botar a luz fora. Mas o que a gente está fazendo aqui? Despertando a nossa própria capacidade de nos ver como Deus e agir como Deus. E para isso acontecer, quando isso acontecer, aí vem a questão da iluminação. Primeiro eu recebo a luz de fora. A luz dos meus guias, a luz dos meus orixás, a luz dos santos, das igrejas, a luz dos iluminados, dos budas, para que então, enxergando o meu redor, eu consiga seguir numa direção e que essa minha luz ela vá crescendo. Né? E o que é luz, gente? Conhecimento, sabedoria, amor, compreensão, discernimento, tudo isso. A gente pode
contextualizar o significado da luz. Então, assim, vai haver um momento em que eu vou ser a minha própria luz. Mas enquanto eu não tiver condição de iluminar o meu próprio destino, o meu próprio caminhado, eu preciso de que alguém me oriente, alguém que já fez esse caminho. Por isso que existem os guias dentro da Umbanda. E por isso que nós não somos politeístas, por isso que nós não adoramos orixás, por isso que nós não cultuamos espíritos. Nós entendemos que eles são os nossos irmãos mais velhos, que já passaram por muita coisa e estão nos ensinando. Senão a gente ia falar aqui que quando a gente vai para uma faculdade, uma universidade, e a gente tem e admira um professor, que a gente está adorando o professor. Não. Não tem esse nível de adoração. Inclusive a gente nem gosta muito desse termo na Umbanda, né? A gente fala o seguinte, que a gente busca o Olodumaré por meio de Oxalá e os orixás também vão nos ajudar a compreender Oxalá, porque Oxalá ainda está muito em cima na escala de evolução. Na verdade eles trabalham em uníssono, né? Oxalá com todos os orixás. Né? Mas para a gente chegar no nível de pureza, de sapiência, de iluminação e de consciência de Oxalá, a gente tem que passar no ciclo de todos os orixás, vocês já entendem? A gente tem que dominar os mistérios de Ogum, a gente tem que dominar os mistérios de Oxum, porque se eu não dominar esses mistérios, eu nunca vou ser a integralidade que Oxalá representa. E como é que eu vou dominar se eu não vivenciar isso? E aí eu chamo a atenção numa coisa que eu acho magnífica na Umbanda. A nossa coroa mediúnica, ela muda em cada encarnação. Ou seja, na encarnação eu tenho Ogum de frente, Iemanjá atrás. Na próxima reencarnação, eu tenho Oxum na frente e Xangô atrás. Entende? Olha só, isso é uma forma que dentro do projeto kármico nosso e de reencarnacionista, a gente tenha contato com cada um desses orixás. E eles vão girando na nossa coroa dentro do que é melhor pra gente naquela próxima experiência. Então, hoje eu estou com Ogum na frente e Iemanjá atrás. E aí eu tenho Xangô e Oxóssi. Entende? Então vai girando. E aí por que a gente fala que na Umbanda assim, a gente não se limita à coroa mediúnica, mas a coroa é a nossa primeira busca. E é por isso que na Umbanda a gente trabalha com todos os orixás, a gente pode incorporar todos os falangeiros e a nossa iniciação, ela se dá dentro dos mistérios de todos os orixás. Diferente assim de outras religiões. Né? Então assim, a gente entende que a nossa coroa mediúnica está dentro de um projeto do que é melhor para nós, mas a gente não se limita, só que a gente não pode negligenciar essa coroa mediúnica também, porque é essa coroa mediúnica que vai nos levar a esse coroamento da luz, pela luz, tá? Aí perguntaram assim, se a evolução é constante, como se explica a estagnação? Eu prefiro não usar essa palavra constante. Eu prefiro usar a palavra seguinte, a evolução ela é eterna. É por isso que no meio do caminho a gente pode estagnar, a gente pode parar. Então assim, a evolução ela não tem fim, ela não tem limite. Então no nosso livro a gente vai falar um pouco disso. Existem, gente, cristos planetários, existem cristos de sistemas solares, existem cristos de galáxias, existem cristos de nebulosas, entendeu? Então assim, a gente não tem como conceber. Então a gente fala que é eterno. Uma coisa cujo limite a gente não conhece, a gente fala que é eterno. Né? Então, como o espaço, como o tempo, como o universo que a gente fala. Né? Por que a gente fala que não tem fim? Porque a gente não conhece. Mas vamos trazer para essa questão então. Então a evolução ela é eterna, porém ela pode estagnar sim. Pode estagnar. E não existe retrogradação. Ninguém evolui. Não existe. A gente pode até usar esse termo de forma figurativa, mas não existe. Padrinho, como assim? E uma pessoa que é religiosa e está vivendo ali para Deus, e ela é espírita, está compreendendo a reencarnação, está compreendendo a incorporação, tudo isso, ela se tornou um dirigente de uma casa, e ela foi e se suicidou. Isso não é evolução? Isso não é retroagir? Não, gente. Porque a prova de que não tinha aprendido a lição, de que não vivia em verdade dentro dessa doutrina, foi exatamente o suicídio. Então, quantos de nós vivem um bando de coisa achando que é a plena compreensão da verdade, ou aquilo já é a verdade dentro de nós, quando a gente se depara com uma provação que realmente vem medir se isso é uma verdade pra gente, ou se trata só de um jogo do ego, de um jogo da personalidade, entendeu? E aí a gente sucumbe. Entende? Então, assim,
a verdade, ela só se concretiza quando eu consigo superar as provas que me são colocadas. Por isso a gente está num planeta de provas e expiação, ou de expiações e provas. Então, por isso, primeiro eu expio, primeiro eu preciso me reajustar diante da lei. E depois para comprovar para mim mesmo que eu entendi o que aquilo significa, eu vou provar para mim mesmo. Eu não provo para o mundo, nem para Deus, nem para ninguém. Como é que eu vou provar para mim mesmo? Quando a vida me colocar de cara a cara com essa dificuldade de novo, eu vou superar ela. Ao invés de desistir, me suicidar e tudo mais. Então o que acontece? Por que não existe retrogradação nem evolução? Porque na verdade, se a pessoa não passou, é porque no fundo ela ainda não tinha aprendido a lição. Então, esse próprio suicídio vai levar ela para uma consequência dessa causa, né, que ela provocou, para que ela se reajuste